Programa Cidade Aberta, edição de hoje, começando aqui pela TV Cidade Farroupilha, o canal 14 da NET. Olá, tudo bem? A minha saudação, meus cumprimentos a todos vocês que estão nos acompanhando aqui na nossa TV Cidade. Canal 14 da NET, cobertura da NET em Farroupilha, TV Cidade na Certa. Também TV Cidade na Certa no aplicativo de celular. Eu tenho certeza que você já baixou o aplicativo de celular. Se ainda não o fez, corra, vamos lá, aproveite, porque é boa essa e você tem a TV Cidade na palma da sua mão. E ainda tem também o nosso site www.tvcidade.net. São 3 alternativas para você estar sempre conosco e nós estarmos sempre juntos aqui na programação da nossa TV Cidade. A TV que mostra o que acontece em Farroupilha e que está sempre de olho, sempre aberta a todas as manifestações da nossa comunidade. Você não consegue nos acompanhar ao vivo? Não fique triste, não tem problema. Nós pensamos nisso também. Tem o Facebook e ainda tem o YouTube que registram os nossos conteúdos jornalísticos, os nossos programas para você vê-los então na oportunidade quando o seu tempo permitir. Então são oportunidades para você ficar sempre conosco e nós estarmos, volto a dizer, mais uma vez juntos. O Cidade Aberta, hoje, quero apresentar o nosso convidado que está aqui nos estúdios da TV Cidade, é o empresário Senair Gomes da Silva, que semanalmente bate ficha. Eu não estou dizendo bate cartão, porque se eu disser bate cartão, estou dando uma prova de que toda semana ele dava expediente aqui na TV Cidade. Meu caro Senair, tudo bem contigo? Tudo bem, eu só gostaria que você fizesse de novo. Assim, ó. Mas não. Isso aí é fichinha perto daquele estalo anterior. Aquilo lá foi para. Eu achei que tinha arrebentado o dedão. É? O que é o cara, sei lá, do Morro Cristal criado a guanchumba, peixe e galinha? Como é que é? Guanchumba, peixe e galinha. O que é guanchumba? Guanchumba é uma. Ele conhece, no meio das pedras. Eu não sei se. Não é arbusto, é um inso. Um inso. Como se chamava lá fora. Aí ele machuca as mãos quando a gente vai arrancar, porque ele se enraiza muito. Sim. Mas ela tem a raiz bem profunda. E uma folhinha verdinha, bem miudinha. O pessoal não serve para nada, só para incomodar. O pessoal por lá chama de cachumba, não sei porquê, não, né? Não, mas é guanchumba. Guanchumba, bom. Pelo menos na criúva. Muito parecido, né? Boa noite a todos. Desculpa a brincadeira, mas é que esse gringo é forte. E eu não me importo de ser mais baixinho que eu sabia você que aqui essa reclamação, eu saberia que ela emergeria no programa de hoje. Estou muito tranquilo, estou muito tranquilo, não tem problema nenhum. Estou bem, certo? Estou bem. Tu queres que a gente faça... Vamos lá, vamos tirar a prova, por favor. Israel, câmera aberta, por favor. Vamos levantar de pé, vamos levantar. Eu sei que o senhor é maior que eu. Eu sou um pouco maior, ó. Olha aqui, ó. Nem muito, ó. Olha ali, ó. Olha não tem muita diferença. Mesmo que eu estique o pescoço. Não tem muita diferença. Eu gostei dessa imagem. Não dá muita diferença. Eu gostei dessa imagem, dessa imagem, hein? O senhor olha gostou? Que legal. Cidade de fundo aqui. Sem bancada aqui, é programa diferente. Nós não somos nada desprezíveis. Pode cruzar o braço também. Não somos nada desprezíveis, né? Olha só que imagem. Vamos sentar ou a gente fica de pé? Não, para minha idade, ficar de pé então. é complicado. Depois da cãibra. 2h28 da manhã a gente acorda com cãibra. É porque o senhor teve esforço muito forte no período da noite, é isso que acontece. 6 km por dia, em média. Não. Caminhando dentro da empresa. Ok. É uma atividade física, mas isso, se ocorrem câimbras. Falta de banana. Não, é porque o senhor teve atividades repetitivas exageradas no período noturno, certamente, ou não? Não. É a falta de... Deitei 10h30, 2h28 acordo com as pernas emboladas. E aí começa... E aí, que é? Amor, me ajuda. Não, a velha eu estava dormindo, deixa ela dormir, vai que ela me dá um safanão e dói mais ainda. Não, vamos com calma. Não complica a situação. Deixa assim, né? Deixa assim. Depois de todo esse preâmbulo que nós tivemos aqui na abertura do programa, agora vamos para a pauta do programa. E a pauta não é livre. Nós temos vários assuntos para tratar no programa de hoje. Meu caro Senair, um assunto que preocupa muito também. Nós tivemos, isso é bem recente, inclusive teve missão daqui de Farroupilha que foi até Rio Grande conhecer as oportunidades e toda a estrutura do Polo Naval de Rio Grande.
E olha, isso não faz muito tempo, 4, 5 anos, enfim, que estourou na época do ex-presidente Lula, da ex-presidente Dilma também, grandes oportunidades do petróleo, enfim, Rio Grande foi invadida pela mão de obra, como foi invadida também está sendo, a cidade de Rio Grande foi deixada por essa mão de obra? É impressionante o que fizeram com esta região do país e com o país. É impressionante. Eu estava lendo e, inclusive, fui pesquisar um pouco sobre a situação atual do Polo de Rio Grande, porque eu lembro, inclusive eu fui convidado a participar desta missão, assim que Zé Farroupilha esteve lá. Sim, sim. Com seus representantes. Na época do presidente Carlos Alberto Paes. Paes, era uma oportunidade. Eu disse, olha, eu não vou porque eu não disse, pensei, não vou porque eu não acredito. Mas tu fosse incrédulo já na época? Sim, sim. Sim. Eu achei, e estava torcendo que estivesse errado. Porque nós temos uma empresa que pode prestar serviço de soldas de qualquer, vamos dizer assim, é só aumentar um pouquinho o quadro funcional, produzir tem peças, e tem conhecimento. Tem a instalação, temos máquinas que dá para fazer isso. Inclusive a D'Ambrosio de Caxias fornecia equipamentos, sei lá, era algum tipo de peça que fornecia para a própria Petrobras em Rio Grande. Canoas fornecia peças, Bento Gonçalves, Marau fornecia bastante peças, componentes para essa P-71, P-72, P-73, a P-74 que saiu. As plataformas. As plataformas submarinas para a extração do petróleo. O que aconteceu com isso? A gente sabia, através da Petrobras, assim, não que eu sabia, mas o que se sabia é que a Petrobras estava sendo invadida por tudo, pelos partidos políticos, foi pelo PTB na distribuidora. Ela estava sendo corroída. Corroída pelo PP do Pedro não sei das quantas, toda aquela gente lá, aquele do olho caído. O Cerveró. Que tinham as diretorias. Não era um partido, não era só o Partido dos Trabalhadores. Era uma organização partidária. Partidária criminosa que se instalou dentro da Petrobras. E aí veio aquele Chaim, o Banco Chaim com aqueles empréstimos, que isso ainda não foi esclarecido, mas eu só estou pincelando assim, para o nosso telespectador, lembrar do noticiário que vem correndo ultimamente, já há algum tempo, e dos corroedores da Petrobras, e que aqui não era diferente. Sim. Então, se isso, nós não temos tanto dinheiro assim, para manter esse time nos assaltando, como não tivemos. Logo deu problema. E todos os ladrões em grupo, um dia eles brigam na divisão do roubo. E foi o que aconteceu, na divisão dos cargos dentro da Petrobras. Então eu não acreditava que isso teria futuro. O aparelhamento político na Político Petrobras. dentro da Petrobras. Então, toda a região, aí se você pegar Canguçu, São José do Norte, que fazia parte, inclusive, do processo ali, houve pessoas quase do Brasil inteiro que vieram a Rio Grande. As empresas de ônibus que se instalaram para transportar esse pessoal, pessoas que se prepararam para servir a alimentação, 23 mil funcionários, é um contingente primeiro para abrigar toda essa gente, para alimentar toda essa gente, para transportar toda essa gente. Rio Grande tinha um orçamento municipal de 200 mil, passou para 700 o orçamento, mais que triplicou de um ano para o outro, em função de tudo isso que aconteceu. Era o novo Eldorado brasileiro, e se discursava, isso aqui foi assim, motivo político, se explorou isso politicamente, como se explorou também os institutos de educação. Foram criados e foram explorados politicamente. Hoje não tem orçamento para nada. E, só para concluir quanto ao polo, a P-71 já foi sucateada, foi picoteada e vendida para sucata. Depois de todas essas peças que foram compradas em todo o estado e até de fora do estado, a P-72 ela está destinada a ser sucateada. E a 73, que estava quase pronta, faltavam detalhes, também vai ser sucateada. Não vai ser concluída, vai ser sucateada. Vocês imaginam? Foi uma ilusão, então, tudo isso? Foi um crime. Um crime que esta gente terão que ser responsabilizados. Eu não consigo admitir que isso tenha acontecido. Porque correram bilhões de reais aí. Você imagina o que é construir uma plataforma, ela está 90 e tantos % concluída, ela vai ser sucateada.
Porque o seu Temer, em 17 de agosto de 2017, assinou uma MP, uma medida provisória, liberando de impostos federais na importação de equipamentos para que se explore o petróleo nacional e gás e derivados. É o começo da venda da Petrobras? Olha, se não é a venda, mas nós brasileiros vamos sustentar um novo período da Petrobras, diferente do que foi esse assalto à mão armada. De alguma outra maneira, a Petrobras vai continuar sendo a galinha dos ovos de ouro de um grupo de políticos. E só para engatar nessa do que eu estou falando, de corrupção e a politicagem tomando conta do governo, o governo sendo loteado. Olha o que aconteceu no Ministério do Trabalho. É um loteamento que a família Arantes está lá com um guri de 19 anos definindo bilhões sendo responsável pela gestão de bilhões no orçamento. E foi exonerado agora, depois do escândalo. Do deputado federal Jovair Arantes, sobrinho, que é líder do PTB na Câmara. Sobrinho do homem. Então, assim, Ou seja, o Roberto Jefferson manda e desmanda no Ministério, né? Nas cartas. E aí tem outros, e só para completar, tem mais um que ontem foi condenado, foi considerado réu em 2 processos, que se chama Romero Jucá. Sim. Então, essa lista, isso que hoje estamos muito devagar, com uma velocidade muito menor do que deveria ser. Na Lava Jato. Na Lava Jato. A Lava Jato está simplesmente o jato está enfraquecendo. Acabando a água. Porque já era para ter muito mais gente preso, né? E tem gente ainda hoje, eu li, culpando o Sérgio Moro, o juiz federal de Curitiba, porque ele acabou prejudicando o polo e as empresas que estavam envolvidas proibiu de trabalharem para o governo. Quantos empregos a promessa era no Polo Naval de Rio Grande? 23 mil, chegou a ter. Chegou a ter 23 mil. Hoje? 400 pessoas. É só para não deixar fechar. Sim. Mais uns tempos aí, acabou. E aqueles ônibus que sobraram, e os restaurantes que foram construídos, a Rio Grande em pouco tempo vai virar um fantasma. A cidade de Rio Grande vai virar fantasma. Não tem como você ter um período com 23 mil pessoas trabalhando, gastando na cidade, e de repente essas pessoas ficam desempregadas. Desempregadas. Vai todo mundo embora. Isso é horrível. Era melhor não ter acontecido. Sim. Que você mantinha. Que deve ter vindo gente de todo o Brasil. Todo o Brasil. Todo o Brasil. E agora? Movidos pelo sonho. E olha, eram oportunidades financeiramente muito boas. O salário de pessoas que ganhavam R$700, teve pessoas que ganhavam R$700, 800, passaram a receber de 3 a 4 mil mensais. Imagina. Ou seja, 5 vezes mais você tem o seu salário, que você ganha bem, já imaginou, 5 vezes mais do que você ganha. É um bom. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores. Em seguida a gente volta com a continuidade do programa Cidade Aberta. Hoje conversando com o empresário Sinair Gomes da Silva, o nosso convidado aqui nos estúdios. Fiquem ligados, a gente volta em seguida. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. Zaga Farma em Farroupilha, com seus 2 endereços para melhor servir a sua clientela. Pena de Moraes 397. Teleentrega 3261-3726.
na Júlio de Castilho, 784, espera você para lhe atender com qualidade e preços competitivos. A facilidade do cartão H-Pharma para você comprar em 5 vezes sem juros. Além de toda a linha de medicação, possui também uma grande opção de suplementos nutricionais. Na linha Kids possui os florais usados mundialmente como terapia complementar. H-Pharma, sinta-se bem, sinta-se em casa. O programa Cidade Aberta está de volta aqui pelo canal 14 da NET, a TV Cidade. Canal 14 da NET, aplicativo de celular e também pelo nosso site www.tvcidade.net. O programa de hoje contando com a presença nos estúdios do empresário Senair Gomes da Silva, o nosso convidado semanal aqui nos estúdios. Ainda pegando um certo gancho com o que a gente estava comentando anteriormente, Senair, a respeito da situação do derrocar do projeto do Polo Naval de Rio Grande e tudo mais, mas entrando na questão da Petrobras, Caxias do Sul, nós tivemos um momento de muita baixa nos combustíveis, algumas semanas, combustível a 13,75, 13,78, 13,80 o litro da gasolina. Agora em Caxias está 4,80, 4,90, ou seja, nós estamos na beira de mais alguns dias pagarmos R$5 pelo litro da gasolina. R$5. E ali no Paraguai, né? Sendo vendida a 2,70 e alguma coisa. 2,51. 2,51. Ali no Paraguai. Gasolina brasileira. Gasolina da Petrobras. Será que a Petrobras faliu ou foi por causa que patrocinava o Flamengo, clubes de futebol? Mas enfim, o que a gente vê agora me parece que é um esforço do governo em reorganizar, manter viva a Petrobras. Lá atrás e logo ali atrás se roubou muito. E agora quem paga a conta é o Leandro, é você, é o Senair, somos nós que temos que pagar quase R$5 e não vai levar muito tempo que nós vamos pagar R$5 pelo litro da gasolina. Não dá para entender isso, né, Senair? Mas a verdade é que nós vamos pagar caro, a Petrobras praticamente faliu e vamos recuperá-la, pode ter certeza. A goela abaixo. Pagando um absurdo no preço dos combustíveis, do gás de cozinha, que já aumentou 5 vezes em 6 meses. Nós vamos pagar muito caro por isso e ela vai continuar sendo assaltada. Porque qual é a empresa pública desse tamanho, quais são os órgãos públicos desse tamanho que não estão sempre vulneráveis aos assaltos dos malandros que são ligados à política? Qual a empresa que se torna enxuta, que se torna livre dessa interferência política dentro da sua organização? Se a gente olhar, não existe. Petrobras, Correios, Caixa Econômica Federal, Eletrobras, Eletrobras, a Telebrás também. O que é pior nas empresas públicas, que elas passam a ser administradas por políticos derrotados em eleições. Sim. Vamos aqui no estado. Os cabidões de emprego? E aquela história, vamos aqui no Rio Grande do Sul, vamos ver as estatais rio-grandenses, quem as administra? Não são técnicos, pessoas profissionais com currículo invejável. O cara que passou pela Randon, pela Marco Polo, pela Tramontina, sim, aquele grande executivo. Soprano, Trombini, enfim. O salário quem faz é o número de votos que ele fez, depois não conseguiu se eleger, é o seu passado político que faz o seu salário. Que dá moral. E não o seu passado empresarial, o seu passado de grande administrador, aquele que cria, descobre soluções para os maiores problemas. Esse não é o contratado. Esse continua na iniciativa privada.
Não quer dizer que dentro do setor público não tenha pessoas inteligentes, pessoas capazes. Agora, aquele capaz e inteligente que não for político, ele fica no canto dele, não aparece o trabalho dele. Porque todo o trabalho dentro da estatal tem que aparecer politicamente. Sim. Tem que aparecer. Alguém do partido quer se locupletar, alguém do partido quer que o fulano esteja a trabalho do partido e não da organização que ele está recebendo o seu salário. Então, isso é uma prática que não é só no Rio Grande do Sul, é no Brasil todo, na administração federal, estadual e muitas vezes municipal. São pessoas que perdem a eleição e vão, porque, de qualquer forma, político no Brasil é uma profissão. Política se tornou uma profissão. Virou uma profissão. De alguma forma ele vai ter que continuar ganhando. Então esse é o nosso problema, que ela é administrada por pessoas não os melhores, administrativamente falando. Para nós só dar um exemplo. A senhora sabia que o seu Alceu de Deus Colares ainda recebe um salário como conselheiro, conselheiro da Itaipu Binacional? Sério? É. Ele falava muito do PT. Ele era radicalmente contra o PT, Partido dos Trabalhadores. Ex-governador gaúcho. O Lula convidou-o. Alceu de Deus Colares. 90 anos, agora. Ele é diretor da Itaipu Binacional. Só se agora recentemente não é, mas era até pouco tempo, hoje eu não sei, mas era até pouco tempo diretor. Assim ele ficou quietinho. Recebe o dele, que eu não sei quanto é, mas pouca coisa não é. Recebe como ex-governador. Agora foi cortado. Dona Neuza Canabarro deve estar contente, então. Olha, é uma grande companheira. E assim, eu não conheço alguém neste mundo tão puxa-saco do seu representante, do seu ídolo, do que o Alceu de Deus Colares. A esposa dele se chamava Antônia. Ele se separou e casou com uma Neuza para ser parecido com o chefe, porque o Brizola era casado com uma Neuza. Neuza Brizola era a esposa do seu Leonel Brizola. E agora a esposa do seu Colares também é Neuza. Para você ver como ele ficou parecido com o chefe até nisso. Até nisso. E eu encontrei ele e o Brizola numa churrascaria em Porto Alegre. E o meu professor, na época de contabilidade pública, chamado Aquiles Gomes da Silva, porto-alegrense, ex-militar, que fazia a segurança do Brizola, quando o Brizola foi exilado, me convidou, vamos lá, eu vou te apresentar. Não, professor, me deixe ir fora dessa. Nós estávamos a 5 metros longe do Brizola e do Colares, dois, sim, almoçando. Então, eu perdi uma grande oportunidade, porque eu nunca conversei com o Brizola. E também nunca me identifiquei com as ideias do Brizola. E hoje, com a minha idade, eu consigo fazer uma retrospectiva e entender por que eu não concordava. Por quê? Voltando no tempo, nós tínhamos o Partido Trabalhista Brasileiro, que era a esquerda brasileira, e nós tínhamos o PSD. A Arena? Que depois virou a Arena, e depois o PDS, e depois o PP. Então, eram dois, mais a UDN, a nível nacional, mas a UDN era pequena. Aqui no Rio Grande do Sul... Até porque tinha naquela época do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, eram os chamados getulistas. Getulistas. Né? Então, nós tínhamos no Rio Grande do Sul, que representava isso, Wilson Vargas, que eu conheci pessoalmente, Alberto Pasqualini, que eu não conheci pessoalmente, como expoentes aqui do Rio Grande do Sul. E depois veio o Brizola, veio outros. Do lado do capital, vamos chamar assim, que era o outro lado, socialistas de um lado, mas muito ainda por baixo dos panos, e do outro lado, representando o trabalho, o capital, quer dizer, o contrário, era o Hildo Meneghetti, o Walter Perac de Barcelos, Guido Mundim, Daniel Krieger, e assim veio outros líderes políticos que eram de direita, vamos dizer assim, bem identificados. Mas como a ideologia partidária era muito forte, ninguém nunca se encorajava a trocar de lado, porque aí você deixava de ser cristão para ser protestante ou deixava de ser cristão para ser muçulmano. Era uma diferença muito grande você sair de um partido de esquerda e ir para um de direita. Não tinha lógica nenhuma. E você recebia um carimbo como o famoso vira-casaca. Então, nessa época. Hoje, transportando isso tudo para hoje, eu vejo que o Brizola tentou, através da Internacional Socialista, já começar a implantar um socialismo através da própria educação. E por isso, talvez, que ele tenha criado as brizoletas, que era escola para todos. Em qualquer canto deste Rio Grande,
tinha uma escolinha. Tinha uma brisoleta. Uma brisoleta. Sim. Então, uma escolinha pequena, mas que atendia. Isso era muito bom. A educação, quem vai contestar se as pessoas vão para a escola é bom para o município, para o estado, para o país? É ótimo. Só que a ideologia política, já naquela época, era ensinada na escola. Um outro assunto, Senair, a gente tem acompanhado muito, enfim, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem anunciado a redução, o corte de impostos nos Estados Unidos, e tu disses aqui há alguns dias nesse programa também que tu convidaria o Trump a vir ao Brasil e assumir a cadeira do presidente Michel Temer, né? Praticando a mesma situação aqui no Brasil. Claro que o Temer nunca vai fazer isso, né? Mas enfim, o corte nos impostos dos Estados Unidos gera reflexos aqui no Brasil? Grandes. E te digo mais, eu falei isso na brincadeira, sim. Porque... falando sério, eu não queria ele nenhum dia na cadeira do Temer. Se o Temer vai mal, com o Trump, o americano está apavorado. Agora mesmo ele tirou mais um secretário de Estado. O chefe da CIA. A chefe da... Sim, e foi para uma política externa. O ministério dele. E agora assumiu uma mulher. Pela primeira vez, uma mulher assumiu o comando da CIA. Sim. Que é a polícia, né? É a inteligência, né? A central da inteligência americana. E ele está fazendo uma série de coisas que nem americano não entende. Por que ele está fazendo isso? Primeiro, que ele provocou o baixinho Kim Jong-un. E agora vai se encontrar com ele. E agora é que o Kim Jong... Será que eles vão levar junto os seus botões que estão na mesa? Não, os botões vão deixar em casa. Porque o problema é que ele perdeu a bolada. Acho que aí ele errou feio. O baixinho deu uma rasteira nele. Porque o baixinho simplesmente convidou a Coreia do Sul... Primeiro mandou uma delegação nos Jogos de Inverno. Já quebrou a espinha do Temer, né? Porque já é uma aproximação. E agora ele... Temer não, do Trump. Do Trump, desculpa. E aí o que acontece? Agora ele acabou a interferência americana nas negociações de paz. As negociações de paz vão ser feitas entre eles mesmos. Acabou o discurso do Trump. Quer dizer, acabou as ameaças dele. Ele derrubou ele do cavalo. O grande cowboy americano está meio confuso. E o próprio americano já está dizendo que eles não merecem um presidente desse. Porque ele não tem sequência, ninguém sabe o que ele vai fazer amanhã. Essa da sobretaxação dos minérios, que o Brasil tem os Estados Unidos como o segundo maior mercado, isso para nós vai ser meio complicado. As nossas exportações vão baixar bastante. Teremos nós, do setor metalúrgico, alguma vantagem que o mercado interno sobra materiais e nós vamos pagar menos na chapa de aço? Eu não acredito. Para baixar demora. Para subir é que nem o senhor fez no início, é isso aqui. Agora, para baixar, demora. Então nós, enquanto usuários desse material, e o alumínio 10% de taxação. Agora eu duvido que o alumínio interno vai baixar o preço, duvido. Pode aumentar, baixar não. Então eu vejo que a dificuldade vai ser de exportação. Nossas divisas vão diminuir, a nossa balança comercial vai sentir com isso. Então, ruim com Temer, pior com Trump no Brasil? Pior com Trump, com certeza. Eu não quero nem de perto, nem de longe, não quero esse homem. Nem pintado, né? Ele fez algumas coisas. Será que o Temer não vai à Casa Branca? Não acredito. Não acredito. Ele não tem ambiente, porque ele pensa, e veja bem, os últimos presidentes brasileiros são completamente diferentes em atitudes dos presidentes americanos. E assim, em visão visão liberal, vamos ser claro, porque o Trump... Acho que a grande época de aproximação dos Estados Unidos e do Brasil foi com Barack Obama, com o Lula também, isso é verdade, mas também teve com o George W. Bush, com o Fernando Henrique Cardoso. Mas de uma maneira assim muito desconfiada. Porque Tu achas que com o Lula foi melhor? Foi. O Barack Obama e o Lula falavam a mesma língua. E o Bush era um armamentista. Sim. E o FHC é um socialista, que é um esquerdista também. Então havia muita desconfiança, mas foi uma certa aproximação. Hoje... Já Dilma e Barack Obama também ficou... Porque nós temos que recordar que em 64 os militares fizeram a intervenção militar no Brasil porque os Estados Unidos estavam pensando e acreditando que Cuba influenciaria através do Jango, das suas reformas de base, o que era isso? A implantação do socialismo no Brasil, do comunismo. Sim. Então, os americanos fizeram de tudo para que a intervenção militar acontecesse
E eles tinham salvaguarda na América, porque afinal de contas o Brasil é o Brasil, representa bastante. Territorialmente falando, né? E economicamente e até também. como nação. Nação, uma liderança, deveria ser maior, sim, a nossa liderança enquanto bloco. E já naquela época os americanos, 62, 63, já fizeram todo o esforço possível para que Cuba não viesse implantar o seu comunismo aqui no Brasil. Nós finalizamos aqui a primeira edição do programa Cidade Aberta de hoje. O empresário Sinaíro Gomes da Silva vai continuar conosco ao longo da segunda edição. Deixo vocês com a continuidade da programação da TV Cidade e nessa sequência de programação a gente vai se encontrar então com a segunda edição do programa. Combinado? Até o nosso reencontro aqui pelo Canal 14.